Olá, sou o pastor Murilo e vim trazer outra vez uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. Hoje, o título do nosso bate-papo é Fonte de Milagre ou Fonte de Vida? E o nosso bate-papo traz uma pergunta que levará você a fazer uma reflexão profunda. O que você realmente está procurando? A fonte de milagre ou a fonte de vida? Pode parecer despropositado, mas creio que é fato real que a humanidade prioriza a fonte de milagre. Dostoiévski, um pensador, escritor, filósofo e jornalista do Império Russo nos anos de 1800, concluiu que é o milagre que a humanidade procura e não a Deus. E muito antes dele, nos anos 30 do primeiro século, Jesus estava saindo de Tiberíades em direção a Cafarnaum. E em Tiberíades, uma multidão que seguia Jesus presenciou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, narrado em João 6, 1 e 15. E essa mesma multidão seguiu Jesus e, o encontrando, perguntaram quando o Senhor havia chegado a Cafarnaum. E Jesus respondeu e disse: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E concluiu: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo, como vemos em João capítulo 6, versículo 26 e 27. A multidão tinha acabado de presenciar no dia anterior a multiplicação de pães e peixes e estavam alegres, porque tinham saciado sua fome. E não por terem presenciado a revelação da autoridade e da identidade divina de Jesus. Não entenderam que a fome saciada era apenas uma consequência do verdadeiro milagre, que foi a chegada do reino de Deus à terra. Sequer entenderam que Jesus é o único caminho para a vida eterna, como de resto, nos nossos dias, a maioria das pessoas ainda não se deu conta. Não entendiam que uma necessidade básica atendida por Deus não é o mais incrível do que uma ação de Deus em nossa própria vida. O mais incrível é que Jesus revela quem Ele é quando age nas nossas vidas. Se a multidão tivesse compreendido quem Ele era, mal se importaria com a comida, mas adoraria a Deus e seguiria Jesus com a intenção de aprender mais. Na contramão da multidão, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele, como vemos em João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos entendeu que Jesus era mestre por causa dos milagres que estavam sendo realizados. Nicodemos, ao ter notícia dos milagres realizados por Jesus, entendeu que ele era o mestre, porém um mestre enviado por Deus, e que tornava Jesus diferente de todos os outros mestres em Israel. Quem poderia realizar os milagres que Jesus estava realizando sem o auxílio de Deus? O próprio Nicodemos respondeu: ninguém poderia realizar esses sinais que tu fazes, como vemos em João 5, 36 e 39. Após analisar a pessoa de Jesus, através dos milagres que ele operava, Nicodemos não foi atrás de um milagre. Antes, queria saber mais sobre aquele que operava os milagres. Nicodemos não tinha dúvidas. Jesus era mestre e enviado por Deus, porque ninguém poderia realizar tais milagres se Deus não estivesse com ele. Nicodemos era membro do Sinédrio, o tribunal mais elevado dos judeus, juiz e mestre em Israel, e pôde compreender que Jesus era mestre por causa dos milagres que estavam sendo realizados, porém, um mestre enviado por Deus. Quem poderia realizar os milagres que Jesus estava realizando sem o auxílio de Deus? O próprio Nicodemos, como eu já falei, respondeu: ninguém poderia realizar esses sinais que tu fazes. Nicodemos era um fariseu e conhecia a lei e sabia que a função primeira do milagre é despertar o homem para conhecer o seu Criador. Milagre que o homem busca não é fundamental. Antes é preciso ter em mente que os milagres são a confirmação de Deus do que foi anunciado pelos profetas e por Cristo. Embora reconhecesse Jesus como sendo mestre da parte de Deus, Nicodemos desconhecia a doutrina de Cristo. O milagre foi a causa primária de que Cristo havia sido enviado por Deus. Porém, Nicodemos precisava, como eu e você, ouvir a doutrina do Mestre. Até então, Nicodemos aprendera que, por ser filho de Abraão, era salvo, como vemos em Mateus 13:9 e João 8:33. Qual não foi a surpresa de Nicodemos quando Jesus Cristo lhe respondeu:
na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como vemos em João 3:3. Na estratégia de evangelismo de Jesus, os milagres tinham a função de demonstrar aos homens que Jesus era o enviado de Deus. É o que o apóstolo João nos ensina em João 20:31, dizendo o seguinte: estes, porém, os milagres, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres deixam de ter importância quando a verdade vem à tona e Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 13:4. Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstrou que ser judeu, fariseu, mestre ou religioso não habilita ninguém a ter acesso ao reino de Deus. Através da declaração de Jesus, sabemos que tanto aqueles que possuem quanto os que não possuem qualidades e méritos pessoais precisam do novo nascimento. Nicodemos é um exemplo claro dessa verdade. Jesus falou: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, como vemos em João 3:5. A resposta de Jesus mudou as convicções de Nicodemos sobre como alcançar a salvação, visto que até aquele momento, como já falei, ele acreditava que tinha direito ao reino de Deus por ser descendente ou filho de Abraão. O profeta Ezequiel, sobre este assunto, disse o seguinte: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 25 a 27. O mestre Nicodemos já conhecia perfeitamente essa passagem bíblica. Há muito que ele lia acerca da promessa de uma vida, um coração novo, um espírito novo. Porém, não conseguia alcançar a essência do que Deus propôs. Para alcançar a nova vida, é necessário que o próprio Deus venha a espargir água pura sobre o homem, como está escrito: eu espargirei água pura sobre vós. Você pode crer nisso? A doutrina de Jesus tornou evidente o que estava registrado dos profetas. Nascer da água e do Espírito é o mesmo que Deus espargindo água pura sobre o homem. Só Deus pode conceder um novo coração e um novo espírito, ou seja, um nascer de novo, uma vida nova ao homem. Nascer da água é o mesmo que nascer da palavra. Jesus é o verbo de Deus, ou seja, a palavra é encarnada, como vemos em João, capítulo 1, versículo 14. Sobre esse aspecto, Paulo escreveu: para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. E o apóstolo João registrou essa palavra de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Jesus é a água que produz vida naqueles que são purificados por ele, ou seja, naqueles que creem. Nascer do Espírito é o mesmo que nascer de Deus, visto que Deus é Espírito e aqueles que dele são nascidos recebem um novo Espírito e um novo coração. Portanto, o que é nascido do Espírito é Espírito, João 13,6. E os que creem recebem poder para serem filhos feitos filhos de Deus, como está em João 1,12. Ora, se o homem crê, da plenitude de Deus já recebeu, como vemos em João 1,16 e Colossenses 2, 7 e 8. E que foi restaurada a sua natureza divina, como vemos em 2 Pedro 1 e 4. Quem crê na palavra encarnada, como diz as Escrituras, do seu interior terá rios de água viva fluindo, ou seja, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O nascer do Espírito, como está em João 7, 37 e 39. Pergunta-se, há uma ordem específica para nascer de novo? Sim. Primeiro o homem nasce da água e depois do Espírito. Como? Primeiro o homem precisa da palavra de Deus para que possa crer. Ou seja, para crer, primeiro é preciso escutar, ser espargido por Deus com água limpa. E então virá a fé, que faz o homem receber poder para ser filho de Deus. Como está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como vemos em Romanos 1,16. O homem
só tem acesso ao poder de Deus depois que escuta a palavra da verdade, conforme Paulo escreveu a Tito. Assim está escrito: ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e 5. Paulo, ao escrever a Tito, demonstra que Deus lava e renova o homem por meio da palavra e do Espírito, ou seja, ele reafirma o que foi dito por Ezequiel: eu espargirei água pura sobre vós. Através da palavra de Deus, que é água pura espargida sobre o pecador, ocorre a lavagem da regeneração. Os que de Deus são nascidos são renovados pelo Espírito Santo, recebendo um coração de carne em lugar do coração de pedra e um novo espírito, como vemos em Salmo 51 e 10. Para encerrar esse nosso bate-papo, creio que você já está devidamente esclarecido de que o desejo do coração de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e aceitem Jesus como seu único Salvador, recebendo assim a vida eterna. A salvação é o maior milagre que Deus realiza na vida de uma pessoa. O plano redentor de Deus se cumpre de forma imediata na vida daquele que se entrega a Jesus. Deus estende o seu amor a todos os que entronizam Jesus nos seus corações, além de perdoar os seus pecados mediante a confissão e o arrependimento. Desde a eternidade, Deus nos escolheu e preparou a nossa salvação, como está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, como vemos em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 7. Creio que você concordará comigo que esse realmente é o único e maravilhoso milagre que deve interessar a mim e a você. Não há na história da humanidade nenhum outro que se compare com esse. Ao contrário da multidão, os discípulos de Jesus foram exemplos de como seguir Jesus. Ao longo da caminhada, aprenderam a buscar Jesus da forma correta. Maravilhavam-se com os ensinamentos de Jesus e decidiram buscar mais e mais da sua sabedoria. Seus discípulos entenderam que Jesus não era apenas um homem que tinha poder para fazer milagres. Entenderam que ele era Cristo, Filho de Deus, e que precisavam buscar mais e mais desse mestre inigualável, como está escrito em Lucas 9, 18 e 22. Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizados a maior parte dos seus milagres, porque não haviam se arrependido. Mateus 11, 20 e 24 deixa isso claro. Ouviram, mas não escutaram o chamado. Como está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, como está escrito em Mateus 11, 28. A humanidade só deseja os milagres de Jesus, curas e coisas mágicas, mas o maior milagre é a conversão pelo arrependimento e a mudança de vida. O milagre não é um espetáculo realizado em nome da fé, mas a nossa vida transformada para podermos encontrar e passar pela porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, como vemos em Mateus 7, 13 e 14. A porta estreita e o caminho apertado simbolizam Jesus, o único que salva e dá vida eterna aos que nele creem. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e 6. E disse mais: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem, como vemos em João 10 e 9. E tornou a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10 e 7. O nosso impossível, as nossas causas difíceis, estão projetadas em conquistas materiais, dívidas a pagar, situações pendentes para resolver, curas que precisamos alcançar e tudo mais. Às vezes até conseguimos essas coisas, mas o essencial, o fundamental, não se realizou. Do que realmente o homem precisa, ele não dá prioridade. Jesus censurou as cidades onde ele realizou os tais milagres, porque dos seus milagres as pessoas não compreenderam nem mergulharam na essência do porquê daqueles milagres.
Por esse motivo, Jesus também vai realizar pouquíssimos prodígios na nossa cidade. Não porque Jesus não quer, mas porque a maioria das pessoas não deseja tê-lo como Senhor e Salvador. Não creem. Nossos olhares querem coisas mágicas do céu. Nossos olhares estão em busca das coisas extraordinárias. E não há nada mais extraordinário do que vidas convertidas e transformadas, que construíram suas pontes para encontrar Jesus e seguir em frente, em direção ao reino de Deus. Mas o homem tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não escuta, como está escrito. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar, como vemos em Isaías 43:8, na minha versão da Bíblia King James, atualizada. Quando olhamos para nossas vidas, encontramos o milagre de Deus? Ele tem feito o milagre da transformação na tua vida? Assim como você, tenho visto muitas convicções mudadas, mas eu sei que eu preciso que Deus realize em mim o seu milagre. Estou aprendendo a não pedir nada de material, nada que seja focado nas necessidades humanas. A minha humanidade está sedenta, sede de conversão, sede de nascer de novo. É esse milagre que eu quero e preciso todos os dias da minha vida. É esse milagre que eu rogarei para mim e para todos os dias. Por você eu possa interceder também. E você? Faça a mesma pergunta de novo. Por que você deseja seguir Jesus? Pelos milagres que Ele pode fazer? Por conta das dificuldades que você está passando? Ou pelo que Ele é? E porque você compreende que sem Ele você nada poderá fazer nem alcançar? Reflita sobre isso, mas não permita que a sua vida com Deus se baseie na busca por milagres e bênçãos. Não há cristianismo sem Jesus. Ele é a esperança da glória, como está escrito em Colossenses 1:27, parte B. Ele falou o seguinte: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, como vemos em Deuteronômio 30:19. O que você realmente está procurando? A fonte de milagre ou a fonte da vida? Você decide. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.